tá? Bueno, tá gravando. Agora eu vou compartilhar esse material aqui, que é o material da nossa aula de hoje, tá? Eu fiz isso nas outras turmas, eu não fiz na aula de vocês. Quando eu estou apresentando material, tá? Eu não vejo vocês, tá? Quem é que é o representante da turma de vocês? É o Robson? Eu. Tu segue representante da turma, tá? Mas aí, assim, se por acaso no meio da minha explanação cair a apresentação, aconteceu algum problema assim, tu fica responsável de me comunicar, tá? Porque quando eu abro aqui a janela que eu estou apresentando para vocês, eu não vejo vocês, tá? Bueno, estão vendo, Robson? Tá aparecendo aí a matéria? Sim. Beleza. Então, o que que acontece? Ratificando, né? A gente vai ver nessa PNP o conteúdo que nós veríamos presencialmente na segunda etapa, tá? Aprovadinhos nessa PNP, vocês vão ficar, né? Ficarão liberados de fazer a segunda etapa quando nós retornarmos na modalidade presencial, tá? Então, vamos lá. O conteúdo dessa segunda etapa, que é o conteúdo da PNP, são as alvenarias, certo? Então, eu montei aqui uma, um PPTzinho, que eu já disponibilizei lá no Moodle, né? Chamando atenção para algumas coisas em relação à alvenaria, né? A nossa ideia é hoje entender o que que é isso, para que que serve isso, né? Conversar um pouquinho também sobre alguns detalhes construtivos do procedimento executivo, né? Como é que a gente executa esse negócio, né? Diferenciar a alvenaria de vedação de alvenaria estrutural, né? É, é, Chamar atenção para alguns detalhes do processo executivo, né? A gente já vai ter visto como que faz a execução, mas eu vou terminar chamando atenção para alguns detalhes, tá? Dessa parte de alvenaria aí, que são tipo assim, umas dicas para quem vai trabalhar com isso, ou vai fiscalizar esse serviço na obra, depois de formado, né? E aqueles que porventura já trabalhem com isso possam também utilizar, né? E aí a gente finaliza mesmo eu entregando a atividade assíncrona que vocês vão desenvolver, que também já cadastrei ali no Moodle, né? E que vocês vão desenvolver para valer nota, né? Essa atividade referente ao encontro de hoje. E aí eu cadastrei o seguinte, vocês vão ter acesso a essa atividade assíncrona, a mesma coisa, a partir de hoje às 21 horas, depois da aula, tá? E vocês vão poder me enviar essa atividade até a sexta-feira da semana que vem, tá? Às 11h30. De modo que na nossa próxima aula, que é quinta-feira da semana que vem, vocês vão ter o espaço da aula para desenvolver essa atividade com a minha orientação, tá? Mas eu já vou afirmando aqui que quem quiser fazer isso de pronto e não quiser vir à aula semana que vem, não tem problema, vai ter a presença, tá? Então, essa nossa exposição aqui sobre alvenarias, ela vale 2 presenças da atividade síncrona, e a atividade assíncrona está valendo 2 presenças de hoje, que vocês vão ter quando entregar a atividade, e 4 presenças da semana que vem, tá? Então, olha como isso é importante, tá? Beleza. Então, vamos lá. Tem outra coisa que eu queria conversar com vocês antes da gente começar a falar das alvenarias, tá? Que é o seguinte. Mavincart. Alô? Ô, Wagner, eu posso te ligar, Wagner? Eu estou em aula. Tá? Assim que terminar a aula eu te ligo, tá? Tá, valeu, tchau, tchau. Tá? Então é o seguinte, o que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse material que eu montei, eu usei 2 livros que eu tenho aqui, tá? Na verdade, eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês isso aqui, não? Ou sim? Isso aqui, ó, é uma coleção, eu acho muito interessante para quem gosta de construção civil e gosta de ter livro, tá? Eu acho que é um investimento que super vale a pena. Isso aqui é uma coleção, ó, Mãos à Obra, tá? É, Ela foi bancada pela Associação Brasileira do Cimento Portland, mas foi toda organizada pelo Conselho dos Arquitetos. E aí são 4 volumes.
Então, olha só, esse primeiro volume aqui, ó, antes de construir e problemas frequentes, terrenos e fundações, impermeabilização. O segundo volume, que eu utilizei para tirar umas coisas de alvenaria, ó, estrutura, alvenaria, coberturas e forro, é o verdinho. Depois tem o terceiro volume, que é o laranja, que é esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, ó. E o último volume, que é pisos, revestimentos de paredes e material de construção, tá? São quatro livros, tá? É uma coleção bem interessante, não está esgotada, vocês conseguem comprar. Claro que livro é caro, não é barato, tá? Mas às vezes a gente sai para comer uma pizza e leva fulano, fulana, não sei o que, e gasta horrores. Então, deixa de comer uma pizza com um monte de gente que vai pagar, cunhado, cunhada, né? Esses cunhados chatos aí, que às vezes vão junto, a gente tem que pagar. Então, compra livro, tá? Bom, tem um outro que eu quero mostrar para vocês também, que eu não sei se eu já não mostrei para vocês lá presencialmente, que é esse aqui. Esse livro aqui, é, ele é, ele é a Bíblia da construção civil, tá? A técnica de edificar. Eu vou colocar depois no Moodle o meu Whats, conforme a gente combinou semana passada, eu não pus ainda. Eu vou colocar hoje depois da aula. Daí, quem quiser mais informação, assim, nome de autor e tudo mais, esse livro aqui é muito interessante, porque ele pega bem as normas, tá? E ele sintetiza aqui na publicação de todos os assuntos, todos os serviços da obra. É muito legal esse livro aqui. É a Bíblia para quem estuda construção civil e também ele é muito solicitado para os concursos, tá? Tanto concurso de técnico edificações para seja o que for, né? Tem um concurso lá que está pedindo técnico para hospital. Pode ter certeza que vai ter que estudar técnica de edificar. E tem esse aqui, você conhece o professor Fabrício Galo? Não. O professor Fabrício Galo vai dar aula para vocês de patologia, né? Eu não sei se semestre que vem ou no próximo semestre. E o professor Fabrício. Ah, gato está fazendo malaúza ali. O professor Fabrício me emprestou esse livro aqui, mas já faz, eu acho que 2 anos, porque eu fiz um concurso no IF lá em Jaguarão, e aí tinha esse livro aqui na relação de livros que estavam pedindo, e eu pedi para ele, é do Júlio Salgado, tá? Esse livro aqui, ele também é muito bom, ele é muito utilizado, e esse livro aqui não é mais do Fabrício, esse livro aqui agora é meu, tá? Depois eu vou até botar aqui uma assinatura aqui e um carimbo em cima do nome do Fabrício, vou botar o meu carimbo aqui, porque agora esse livro é meu, não é mais dele. Bueno, por que eu estou mostrando esses livros, tá? Porque no material que eu vou mostrar para vocês hoje sobre alvenaria, eu utilizei eles, tá? E são livros bons. Então, quem gosta de ter livro e tal, e quer investir nisso, é uma sugestão que eu deixo. Bueno, vamos ao material, então, que está aqui. Robson, tá vendo aí? Sim, sim. É que eu tava copiando o link aqui para mandar no grupo lá. Tem alguém que não tá Ah, conseguindo entrar na aula. então compartilha no Whats. É, vou lá compartilhar com eles lá agora. Só um minuto. Isso, compartilha o link no Whats, tá? Tá. Beleza. Então, eu vou começando devagarinho aqui, tá? Então, beleza. Alvenarias. A gente vai ver um pouquinho sobre conceito e generalidades, tá? De maneira geral, isso é não é um conceito, né? Mas o que é alvenaria? Se a gente for no dicionário lá, que o dicionário ele vai explicar o símbolo, né, do conceito, aquilo que a gente convencionou, né, como alvenaria, o dicionário vai explicar o que é. Mas não vai dar, assim, um conceito que é o conceito com o qual a gente utiliza isso, né, para o estudo de construção civil. Mas, assim, o que está no dicionário lá, construção civil, né? Aliás, alvenaria. Quando a gente vai construir determinado elemento construtivo, né? Seja uma parede, seja um pilar, seja uma parede de um compartimento de uma edificação, seja uma parede de um muro, quando eu vou construir um elemento construtivo, né? E eu utilizo para construir esse elemento, né? Outros elementos, né? Que se somam, que se agregam uns sobre os outros, né? Eu vou ter alvenaria.
tá? Então, eu posso fazer alvenaria de tijolo, tem vários tipos de tijolo. Eu posso fazer alvenaria de blocos, tem vários tipos de blocos. Aqui na nossa região a gente separa o que é tijolo e o que é bloco, né? Mas dependendo do autor, da bibliografia, alguns autores não vão separar, né? Vão dizer que é tudo a mesma coisa. A VIC está chegando, né? Para alguns autores, tudo é bloco, né? A gente aqui, para uns determinadas dimensões, aqui na região, a gente chama de tijolo, tá? Mas então é isso, pode ser de tijolo, pode ser de bloco, pode ser de pedra. Então, sempre que eu pegar vários elementos iguais, né, para montar um elemento construtivo, e eu for organizando esses elementos um ao lado do outro, né, no que a gente chama de fiada, e depois em cima outra fiada, e um em cima do outro, um do lado do outro, sempre que a gente for fazendo isso, a gente vai estar construindo um elemento construtivo com uma técnica que a gente chama de alvenaria, certo? Essa alvenaria, ela pode ser de junta seca ou ter junta com argamassa, né? Pode ter junta de barro também. A gente pode usar um outro material para fazer a união desses materiais iguais que eu estou somando, né, na construção desse pano, né? Mas eu posso trabalhar também junta seca, né? Como é que é o nome da alvenaria que a gente faz que é com junta seca, hein? Quem é que sabe? Jonathan Moreira chegou. Quem sabe, gente? Não falei isso em aula ainda? Cantaria, né? Então, o nome da alvenaria que é com junta seca, que não tem argamassa, nem barro, nem nada, a gente chama de cantaria. Então, se tu anda assim para a região da Serra, aqui na colônia, na região de Pelotas, tem muito, né? Mas é mais comum na Serra, é mais comum na Serra, tá? Porque o pessoal, os imigrantes, né, italianos e da Alemanha também usavam muito, construíam muito cantaria. Pegam umas pedras grandes assim, vai acomodando uma do lado da outra e vai levantando o paredão, né? Bom, isso é uma parede, elemento construtivo, parede, feito com a técnica de alvenaria, de junta seca, que também é chamado de cantaria, tá? Então, esse conceito de alvenaria é tipo um conceito de dicionário, tá? Não é assim um conceito do estudo de construção civil, tá bem? Mas para a gente entender o que é chamado de alvenaria, certo? Eu começo por aí, tá? Então, no nosso material, vamos lá, vamos dar início. O que o autor da mão de obra aqui, ó, mãos à obra, né? Como que ele conceitua a alvenaria, tá? Ele conceitua desta maneira aí que eu coloquei nesse slide, tá? Uma obra que utiliza o sistema estrutural reticulado possui vigas e pilares que transferem as cargas da edificação diretamente para a fundação, tá? Então ele já me dá uma dica aqui que ele já começa a diferenciar a alvenaria de vedação de estrutural. É o conceito que ele tem, de cara, assim, no livro. Tu abre ali o livro, começa a ler a alvenaria, o cara já está me falando, já tá me explicando como é que funciona o fluxo de cargas do esqueleto de concreto, né? Nesse caso, o elemento da alvenaria tem apenas a função de vedação. Os componentes de vedação podem ser blocos de concreto, blocos cerâmicos, painéis pré-moldados, entre outros. Quando a alvenaria recebe a missão estrutural, a edificação não terá elementos estruturais como vigas e pilares, podendo receber laje de concreto armado. Isso tá aqui. Então, o primeiro capítulo de alvenaria, o camarada já começou a explicar a diferença de alvenaria estrutural para alvenaria de vedação, né? De cara, assim, de cara. Então é o conceito que ele está utilizando, ele já está nos mostrando a diferença, tá? Então, eu até acho que isso a gente já tinha conversado lá na escola, na modalidade presencial, quando a gente se conheceu e tal, e também em práticas, né? A gente já andou falando sobre isso. Então, a alvenaria nada mais é do que uma técnica construtiva com a qual a gente consegue, né, materializar os elementos construtivos. E é muito mais utilizado para elementos construtivos que são delgados, né, que são delgados e planificados, tipo paredes, né, tipo painel,
A gente não usa muito alvenaria para pilar. Pode usar, não tem problema. A galera também faz, né? E aí, para não ficar muito fraco, tu vai posicionando assim os tijolos, mas é um desenho um pouco diferente. No centro, vai colocando um concretinho com uma barriguinha, com uma barra, né, de concreto, de aço, no meio daquele concretinho ali. Né? Ou simplesmente vai amarrando assim, né? E vem dá para fazer, né? Mas o pilar em si, ele não fica muito resistente se comparado com a resistência do pilar de concreto. Né? Mas então a alvenaria ela é uma técnica construtiva com a qual a gente consegue, né, materializar os elementos construtivos, para não falar que a gente consegue levantar a parede, porque daí, né, nós temos que diferenciar um pouquinho a nossa linguagem. Né? Muito bem. E aí esse conceito aqui do mãos à obra já faz a diferencia já faz a diferença, né? Já diferencia a alvenaria tradicional da estrutural, da de vedação para estrutural. Mas a gente retoma isso. Aqui, nesse slide, estão vendo aí, Robson? Sim, tranquilo. Nesse slide, tá? Tem o conceito de alvenaria do Júlio Salgado, tá? Que é esse livro aqui que eu falei para vocês, que era do Fabrício Galo e agora é meu, tá? Então aqui tem um conceito um pouquinho mais encorpado, né? O que ele diz? As vedações verticais podem ser entendidas como um subsistema do edifício, né? Constituído por elementos que dividem os ambientes internos, controlam a ação de agentes indesejáveis, entre os quais intrusos, animais, ventos, chuvas, poeiras, ruídos e quaisquer outros, constituindo suporte e proteção para as instalações dos edifícios e ainda servem para proporcionar condições de habitabilidade necessárias às edificações. Né? Outros elementos de vedação vertical podem ser as esquadrias, vidros e outros painéis. As alvenarias podem ser de vedação ou estruturais. O conceito do salgado de alvenaria, que é esse que eu passei para vocês, eu achei muito mais um conceito de parede, mais um conceito de parede, que é um elemento construtivo, do que um conceito especificamente de alvenaria, né? O que a gente tem que deixar combinado aqui? A gente tem que combinar qual vai ser o nosso conceito de alvenaria, tá? Então, assim, vamos conceituar a alvenaria como uma técnica construtiva, né, com a qual a gente consegue materializar, né, os elementos construtivos, certo? É uma técnica. Qual é a outra técnica que eu posso fazer o elemento construtivo parede, por exemplo, né? Eu posso fazer com painel pré-moldado de concreto, eu posso fazer com multiframe, com steel frame, né? Posso fazer com drywall, que é basicamente a mesma coisa que steel frame, né? Eu posso fazer com madeira, um chalezinho básico, né? Eu faço com madeira, posso fazer, né? Enfim, então, vamos entender a alvenaria como uma técnica construtiva, tá? Que a gente utiliza para poder materializar os elementos construídos, né? Os elementos construtivos da edificação, tá? Muito bem. Essa diferença de alvenaria de vedação para alvenaria estrutural, né? A gente já sabe, né? Então, quando eu tenho o elemento, a edificação, né? Com a estrutura dela, né? Com o fluxo das cargas, tá? Através de elementos de concreto armado, mas não só de concreto armado, pode ser elementos de aço, pode ser elementos de madeira, né? Pode ser de vários materiais, esse esqueleto estrutural, né? Mas quando eu tenho esqueleto estrutural, o que eu acabo forçando? Eu acabo forçando o seguinte, que os meus elementos construtivos, que eu chamo de parede, que são as vedações verticais, eles acabam ficando ali na edificação só para fechar aqueles quadros, né? Só para fazer o isolamento de um compartimento para outro, né? E trabalhar questões como privacidade, enfim, impedir visuais, aquela coisa toda, né? Mas não tem função estrutural. E o que é ter ou não ter
função estrutural, né? Eu não sei se eu já perguntei isso para vocês, talvez sim, mas como que a gente inicia a calcular um edifício? Já perguntei isso para vocês, Rafael. Como que a gente inicia a calcular um edifício? A gente inicia a calcular esse edifício de baixo para cima. Como que o engenheiro inicia a calcular o edifício? Porque eu sou arquiteto e eu não calculo, tá? Estou me referindo à estrutura. Eu acho que vocês também não vão calcular. Edifícios, vocês não vão ter habilitação. Para casas térreas de até 120, eu não lembro agora se tem essa exigência de ser térrea, eu sei que até 120 ou 80, vocês podem dimensionar a estrutura, né? Acho que tu falou em Mas assim, aula já, é de cima para baixo. por que que é de cima para baixo? Porque as cargas menores estão em cima, se eu não me engano. Exatamente, porque o que que acontece? É isso aí. Eu achava que eu já tinha falado mesmo. O que que acontece assim, ó? Por que que se começa a calcular de cima para baixo? Porque na construção civil, tudo aquilo que está embaixo, todo elemento construtivo que está embaixo, ele tem que ter a responsabilidade de segurar o que está em cima, né? Então, quando eu vou dimensionar os elementos construtivos que estão embaixo, eu preciso considerar o peso que os elementos construtivos que estão em cima possuem, né? E aí os de baixo, eles precisam suportar essa carga dos elementos construtivos que estão em cima e precisam se autossuportar, certo? Robson tá voando, tá? Então, a Bianca colocou no chat. Então, o que que acontece? Uma viga. Eu tenho uma viga bem apoiada e eu tenho laje, né? Apoiando nessa viga e eu tenho parede em cima dessa viga, né? Toda a carga dessa parede que está em cima, parte das cargas das lajes que estão migrando para essa viga, mais as cargas da própria viga, né? Eu tenho que somar tudo e aí eu divido. Metade de toda essa carga cai num pilar e metade da outra carga cai no outro pilar, né? E essa carga nesses pilares, ela vai fluir, porque ela vai fluir por esses pilares e essa carga ela vai aumentando. Conforme ela vai chegando perto do solo, essa carga vai aumentando, porque ela vai recebendo, ela vai aumentando porque o pilar vai recebendo cargas de outros pisos, até chegar uma quantidade grande de carga no elemento de fundação que está enterrado, está no solo. Então, esses pilares, lá em cima, quando eu tenho pouca carga, eles têm uma dimensão mais fina, uma seção mais fina, né? Agora, quando a gente for analisar a seção desses pilares aqui no térreo, é um monstrengo, né? É um burra de um pilar, porque, claro, a responsabilidade dele ali no térreo é muito maior, ele está com todos os andares em cima, né? Diferente do segmento de pilar que está lá no penúltimo andar, por exemplo, né? Eu, inclusive, dei um exemplo para vocês em aula, que é aquele edifício ali da Princesa Isabel, esquina Gonçalves Chaves, tá? Que fica na diagonal ali do Everest Center, tá? Antes de descer a Princesa Isabel, que tem aquelas árvores bonitas, achavantada quando vai para a Baixada e vai pelo centro, aquele ali é o caminho, né? Esse edifício, ele tem um pilar bem na quina, eu me lembro de ter falado isso para vocês também, e no térreo esse pilar está aparente. E aí depois ele fica escondido pelas paredes do edifício, e lá em cima, na cobertura, se eu não sei, não conheço o edifício, mas eu suponho que seja, o salão de festas, lá em cima, esse pilar ele volta a ficar aparente. Daí, se vocês se posicionarem de costas para o Everest Center e analisar esse pilar, é rapidinho, né? Não se demorem muito, porque senão vão passar e vão dizer o que esse débil mental está fazendo olhando para nada aí, porque as pessoas não entendem, né? Mas aí vocês prestem atenção. O pilar no térreo tem uma seção, com certeza é mais de 80 centímetros o diâmetro do pilar. E lá em cima ele deve ter os seus 20, menos de 20, 22 talvez, por aí, entendeu? Claro, porque lá em cima ele tem muito menos carga, tá? Bom, então essa noção
de que a construção pesa, porque ela é formada pelos elementos construtivos, é um conjunto de elementos construtivos, isso acho que a gente já conversou também. Em aula eu faço um esquema assim, eu desenho a edificação, aí eu digo que a edificação é o somatório dos elementos construtivos, lembram disso? Aí depois eu digo que um elemento construtivo é o somatório de componentes construtivos, né? Por exemplo, um pilar de concreto eu tenho dois componentes, né? Eu vou ter armadura e eu vou ter concreto. E aí cada componente construtivo, aí sim, é a soma de materiais de construção. Então, no caso do vergalhão, que é um componente, eu tenho minério de ferro, e no caso do concreto, eu tenho pedra, areia e aglomerante. Isso a gente também já viu, porque eu me lembro de ter colocado no quadro, né? Então, essa noção, ela é importante da gente ter, e nós temos que combinar aqui que nós vamos sair daqui hoje sabendo disso, né? Que a edificação, ela pesa, sim, ela pesa. Por quê? Porque ela é composta por elementos construtivos que pesam, né? E o que significa dizer que um elemento construtivo pesa? Significa dizer, né, que ele pesa. Se botar na balança, ele vai marcar um peso, né? Mas lá na física, vocês sabem que peso, né, é massa vezes a ação da gravidade. Então, é um vetor, é uma flechinha que aponta para baixo, porque tem a questão da gravidade aí, né? A incidência da ação da gravidade. Então, se é um vetor e está apontando para baixo, porque temos a gravidade no planeta Terra, né? Então, existe um fluxo de carga dentro da edificação. Claro, se eu tenho um elemento que está pesando e se apoiando num outro, e esse elemento que está segurando de cima está se apoiando num terceiro mais embaixo, o que está acontecendo ali? Está fluindo. As cargas da edificação, elas fluem, né, pelos elementos estruturais, até chegar nos elementos de fundação. Ou vai ser uma fundação direta, ou vai ser uma fundação indireta, conforme vocês estudaram em técnicas 1 com o Mister Platão, né, semestre anterior. E esses elementos, eles têm que função? Os elementos de fundação, transferir essas cargas da edificação para o solo, né? Aí o que caracteriza uma fundação direta? Tu vai transferir essas cargas só pela base, então a sapata é só na sola, assim, do pé da sapata, né? Agora, se tu faz uma fundação indireta, tu vai transferir essas cargas, além de transferir pelo pé, tu vai transferir também pela lateral, que a gente chama de fuste das estacas, né? Então, esse entendimento de que dentro dos elementos construtivos da edificação, né, existe um fluxo de carga, a gente tem que sair daqui com isso muito, muito claro, né? E é por isso que agora, até para fazer reforma de casa térrea, né, se está fazendo uma reforma de casa térrea, o fiscal do conselho, seja do CAL, do CREA ou dos técnicos, pode chegar lá e pedir RT, né? Porque é muito comum, né? Daqui a pouco tu vai abrir um buraco numa parede e tu diz assim, mas aqui não tem problema, eu vou abrir, né? Mas, no mínimo, o que pode acontecer, né? No momento que tu abre um vão numa parede que não existia, o que vai acontecer? Dentro daquele elemento construtivo existe um fluxo de carga em função desse elemento estar suportando o que está em cima, que pode ser uma cinta, simplesmente, uma cobertura, né? Daqui a pouco vai ser uma carga pequena, um fluxo pequeno, e ninguém vai sentir nada, né? Agora, pode ser um fluxo de carga grande, por exemplo, né? E aí, no mínimo, o que vai acontecer? Vai fissurar, vai trincar, né? A gente não pode afirmar que vai cair, mas quando a gente abre uma abertura numa parede onde não existia essa abertura, né? Eu necessariamente eu estou modificando o fluxo de cargas que está passando naquela abertura. Porque no momento que eu tiro o tijolo e faço a abertura, por onde é que vai sair esse fluxo de carga? Antes ele passava ali, né? Era sólida a alvenaria. O fluxo de carga estava migrando por ali, né? Aí eu faço uma abertura. Necessariamente esse fluxo ele vai se autodividir, ele vai se dividir, metade vai passar por um lado, metade vai passar por outro lado. E aí, isso pode gerar fissura, isso pode gerar trinca, né? Em alguns casos, isso pode romper,
né? Pode cair, pode demolir, né? Então a gente sempre tem que ter cuidado com isso, esse entendimento tem que ter. E por que todo esse blá blá blá, né? Porque pelo seguinte, se eu tenho, tá, um esqueleto de concreto numa edificação, quem faz essa função de transportar, né, ou de ser guarida, digamos assim, né, para esse fluxo de carga são os elementos de concreto armado, se a estrutura for de concreto armado. Ela pode ser de aço, ela pode ser de madeira, tá? Mas se eu tenho esqueleto construtivo, quem tem essa responsabilidade de transmitir esse fluxo de carga são os elementos que compõem a estrutura da edificação. Então, se a minha estrutura não é composta pelas alvenarias, bom, então as alvenarias elas ganham o papel único e simplesmente de fazer o fechamento dos vãos entre os elementos que compõem a estrutura, né? Aí eu tenho uma alvenaria de vedação. Vou ter fluxo de carga dessa alvenaria? Muito pequeno, muito pequeno. Por quê? Porque, claro, a alvenaria tem o peso próprio dela, né? E o elemento estrutural que está em cima, ele pode ter uma flechinha, pode estar comprimindo a alvenaria, pode estar gerando uma tensãozinha. Eu posso ter um fluxo de carga, mas, de maneira geral, é irrisório, né? Porque a responsabilidade estrutural da edificação está no elemento estrutural, né? Então a gente diz, é alvenaria de vedação? Tá bem, pode abrir. Ah, é alvenaria de vedação? Tá bem, pode tirar fora. Não vai ter problema nenhum, né? E como é que a gente vê se é alvenaria de vedação ou não? Se a construção já está construída, né? E a gente não teve acesso aos projetos. O que que nos leva a crer se aquela alvenaria é de vedação ou não? Deixa eu ver aqui quem é que pode me responder isso. Porque senão só eu fico falando e é um desatino. O Cauã Barcelos. E aí, Cauã, tudo bem? Tu tá vivo, tá acordado? Abre o teu microfone aí para conversar comigo um pouquinho. Claro, sou todo Me ouvidos. diz uma coisa, se tu vai fazer, tu é contratado para fazer a reforma de uma edificação, tá? E aí tu quer tirar umas paredes, tu quer abrir vãos em outras, e aí tu quer saber se tu pode fazer isso com segurança ou não. E aí tu sabe, porque tu foi aluno do Bernardo, o Bernardo é um excelente professor, tu sa- tu sabes que se for alvenaria de vedação, é tranquilo, pode tirar rindo, né? Mas se não for, não pode, né? Ou tem que redobrar o cuidado, Sim. né? E vou afirmar, não é que não possa, mas aí já a coisa muda de figura. Como é que tu vais identificar se as paredes desse imóvel são de vedação ou são estruturais? Enquanto tu pensa, eu vou até tomar um chimarrão. Hein, Gauã? Chamar o Silvio Santos aqui para girar a roleta enquanto tu pensa. O Robson que tá voando, ajuda o Cauã. Robson, como é que identifica? Hum? Quando ela é só de vedação, ela não teria algo em cima para tipo, uma cobertura, alguma coisa assim? Ela não estaria vaga, sem nada? Sei lá, uma ideia. Não, eu entendi teu raciocínio, mas tu estragou tudo quando tu falou em cobertura, né? Porque cobertura nos leva a entender assim, telhado ou coisa assim. Mas eu entendi teu raciocínio. Sim, se ela for de vedação, olha isso, Cauã. Se tu der uma quebradinha assim em cima, vai ter uma viga em cima dela. Se der uma quebradinha assim nos cantos, claro, se não tem nada saliente, tu não sabe se tem pilar ou não. Qual é a moral desse diagnóstico que eu quero fazer? Eu preciso identificar se tem esqueleto de concreto ou não. Então, assim, ó, quebra em cima, descasca o reboco. Quebra nos cantos, descasca e vê se tem pilar, entendeu? Tem pilar nos dois lados, pilar em cima, não é uma alvenaria de vedação. Não é uma alvenaria estrutural, é uma alvenaria de vedação, né? Agora, o que pode acontecer? Pode ter alvenaria e pode ter uma cinta em cima, que é aquela viga que a gente coloca só para fazer o coroamento das paredes, né? Uma cinta, ela ajuda na estabilidade. Eu até já me arrisquei em alguns momentos e já abri vão, já tirei parede só com a cinta, mas é arriscado. Por quê? Porque a cinta ela não tem a mesma armadura de uma viga bem apoiada.
né? Ela está ali só para dar estabilidade e fazer o coroamento, né? Então a gente tem que cuidar, tá? Bom, se eu estou dentro de uma casa e eu tenho saliências assim, nas quinas ou no meio do pano da parede, eu sei que aquilo ali é um pilar. Ninguém ia fazer uma saliência no reboco fazendo de conta que fosse um pilar, entendeu? Quem é que ia fazer isso? Só um doido, né? Caso contrário, não tem pilar, passa o reboco reto. Então a gente consegue ver também. Tem saliência de cara, já vejo se tem esqueleto e concreto ou não, né? E alguém naquelas atividades que eu pedi, na atividade que eu pedi semana passada, alguém disse isso. Não, a alvenaria aqui em casa é estrutural, porque eu estou vendo que tem saliência aqui, que tem pilar e tem viga. Ótimo. Então, aliás, estou vendo que não é estrutural, que é de vedação, porque tem estrutura de concreto, tá? Mas caso não consiga fazer esse diagnóstico visualmente, tem que tirar o reboco e analisar, né? E às vezes, assim, acontece umas coisas muito malucas, né? Pode ser que tenha uma trave de concreto, por exemplo, de um lado, sei lá eu, vai ter um banheiro em cima, tem um reservatório, e aí aqui se resolveram fazer um esqueleto de concreto. E no outro lado da casa não ter, e ser alvenaria estrutural, né? Não ser de vedação. Seria o que a gente chama de estrutura mista. Então também tem que ter cuidado nisso. Quando for fazer um diagnóstico, não é assim quebrar aqui e achar que tem e acabou. Eu, uma vez, eu vou contar para vocês, quando eu reformei o Sindicato da Alimentação, eles tinham 2 banheiros lá, né? Aquilo é muito grande, assim, é uma estrutura muito grande, está muito judiada, aí me chamaram para fazer a reforma lá, eu fui, fiz o projeto, reformei. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos lá fazendo reforma, né? Fiz em várias etapas. Aí a primeira que a gente fez foi na sala de atendimento na frente. E aí eles tinham, assim, uma área de luz num cantinho e 2 banheiros, um de cada lado da área de luz, né? As 2 portas para a sala de atendimento. E aí eles fizeram uma adequação, assim, no peito para cadeirante, porque a prefeitura teve lá e eles tiveram que adaptar, só que estava uma coisa, assim, muito mal feita, muito chulé. Daí, daí o seguinte, eles tinham daí um banheiro masculino e um feminino, e um banheiro que era unissex, que daí sim, esse era adaptado, mas muito nas coxas, muito mal feito, né? E que não ventilava, tá? Então eles fizeram assim, eles quebraram a parede que dividia esse banheiro, que a gente chama PCD, né? Para o banheiro masculino e feminino, e de modo que em cima, assim, ventilava para a janela de um deles que tinha para a área de luz, né? Olha coisa porca. Imagina, tu vai no banheiro desse, né, tu faz xixi assim devagar para não fazer barulho, né? Como é que. Bah, é um desatino. Aí o que que acontece? Eu peguei e fiz um banheiro só de cada lado, da área de luz, e ambos adequados para cadeirante, né? Só que eu aumentei o vão da área de luz, porque eu abri as portas para a rua, né? E aí eu queria um dente, assim, a hora que ele abrisse a porta, eu não queria que a porta ficasse balançando na área de luz, então eu aumentei aquele espaço, aquele vão. E eu tinha medo, porque eu não sabia se aquilo ali, como é que era a estrutura e tal. Levei lá o engenheiro para dar uma olhada. Mas assim, antes do engenheiro ir, eu levei o estagiário que eu tinha na época, montamos uma escada, levei talhadeira, marreta e tirei o reboco. E vi uma viga. Vi a viga. Ah, tem viga, estou tranquilo. Terminei o projeto, fiz orçamento, tudo, começamos a obra. E aí eu me lembro quando eu tirei a parede, não tinha viga, tio. Eu não sei da onde que eu vi viga, entendeu? Tirei um pedacinho. Então, assim, quando a gente às vezes se engana, a gente vê o que a gente quer ver, né? E não o que de fato está lá. Então, assim, tem que descascar para fazer um check-up e ver a estrutura, descasca mesmo, descasca as ganhas. Tem que furar, fura, tá? Também vale assim, não sei se tem pilar aqui, pega a furadeira e soca uma broca ali e fura. Aí tu vai ver se tem pilar ou não, né? Mas tem que fazer esse check-up aí, fazer bem essa análise, tá? Então, voltando ao material, estão vendo, Robson? Sim, sim. Alvenaria de vedação, utilizada para fechamento de vãos ou delimitação de áreas, nas estruturas em concreto armado ou aço. Os espaços são preenchidos com elementos sem a função estrutural, apenas suportando seu próprio peso. Ok, já falamos sobre isso, né? Então, a estrutura da edificação pode ser de concreto, pode ser de aço, pode ser de madeira, tá? Alvenaria estrutural. Sistema construtivo em que a alvenaria tem a função de suportar os esforços estruturais da edificação.
Nesse sistema, a padronização das unidades ou blocos é a condição principal para a eficácia e segurança, né? Já que a modulação do projeto no sentido vertical e horizontal, né, é a condição primeira. Tá? O sistema tem NBR 10.837 a base do cálculo. Por que está falando aqui, ó, modulação vertical e horizontal, tá? Isso, em parte, é a atividade que eu vou propor hoje, tá? Mas já adiantando um pouquinho. Quando a gente faz um projeto com alvenaria estrutural, a alvenaria estrutural é muito precisa. Aí eu estou falando alvenaria estrutural, é essa estrutural mesmo, da NBR 10387, essa aí, tá? Fazer com os blocos estruturais, sejam de cerâmica ou de concreto. E aí tem várias dimensões dos blocos, né? Porque eu uso no canto, eu uso para fazer a amarração, eu uso para fazer a gola da porta, tem um outro. Tem o bloco que tem a aberturinha para colocar a caixinha, né? 4x2, que são as caixinhas da elétrica, tá? Enfim, mas é muito preciso, tá? Por quê? Porque o bloco, para fazer alvenaria estrutural, né? Alvenaria estrutural não na concepção, mas alvenaria estrutural na técnica, e eu já falo sobre isso, que é importante, são muito caros, tá? São muito caros. Olha, faz tempo que eu não compro bloco estrutural, mas a última vez que eu vi o preço estava em torno de R$ 4, 4 e pouco, deve estar uns 6 pila um bloco estrutural. Quem é que... Ninguém aí comprou bloco estrutural recentemente? Ninguém tem essa noção de preço? Só, a gente pode também, amanhã eu posso pegar e ligar para Guido, e aí eu pergunto, né? Mas deve estar em torno disso, 5 pila, 6 pila, um bloco, tá? Então, é o seguinte, por ser um material muito caro, que vai muita matéria-prima, e o processo também ele é um processo de fabricação bem apurado, né? O que acontece? Não tem, tu não vai cortar um bloco na obra com maquita, né? Para amarrar. Não. Então, o projeto ele é de um nível de detalhamento assim muito grande. A gente faz a planta e a gente tira da planta e faz um detalhe que é assim, fiada par e fiada ímpar. Então, em cima daquela laje, vou começar as paredes do apartamento do segundo piso, condomínio X. Vou marcar as alvenarias, então essa fiada, a primeira fiada é sempre a marcação da alvenaria, né? É a primeira fiada e a fiada ímpar. Todas as fiadas ímpares serão iguais à primeira, tá? Muda pouquinha coisa na porta, porque na porta vai ter tijolo na fiada em cima da porta, né? Mas tem isso. A próxima fiada em cima dessa primeira fiada, que é a fiada de marcação, é a fiada par. Todas as fiadas serão iguais a essa. Todas as pares vão ser igual à segunda, né? Então, a gente, quando vai fazer alvenaria estrutural, a gente faz um detalhe da fiada ímpar e um detalhe da fiada par. E ali tem o bloco padrão, que é o 14, 19, 29. A gente vai ter também o 14, 29, 44, que é um que é maior, é mais pesadão assim, mais caro, que a gente usa para fazer amarração. Então, numa fiada eu utilizo ele, na outra eu não utilizo, né? Eu tenho meio bloco para também terminar a fiada, em função da amarração, e a gente utiliza o meio bloco também para fazer as golas das portas, né? E eu tenho o bloco calha, que a gente utiliza ele para fazer as vergas e as contravergas. O bloco calha, ele é uma calha, só que dentro dele, assim, no meio, ele tem uma estrutura de cerâmica que vem ali, que é para o bloco ter resistência no transporte, no manuseio. Aí a gente assenta e faz a forma com ele. Depois a gente quebra aquela cerâmica do meio, né? Limpa, e aí bota a treliça e concreto, né? O bloco calha, a gente substitui a forma. E tem o bloco que é o J, que também é para fazer forma de viga, mas ele é para receber a laje. Então, uma lateral do J é mais baixa do que a lateral que vai ficar exposta na fachada.
aí a laje não aparece na fachada, tá? Então, olha a quantidade. Então, o projeto de alvenaria estrutural, ele é super mega detalhado. Super mega detalhado. Bueno, mas a atividade que eu vou propor hoje é sobre isso, tá? A gente já vai falar na sequência. Vamos seguir aqui com o material. Então, olha só. Estão vendo aí, Robson? Sim. Tá, o Robson demora para responder, acho que ele está longe do computador. Barbaridade. Tá, mas olha aqui. Que alvenaria é essa aí? Hein? Essa aí é uma alvenaria estrutural? Cauã? Oi. Essa é uma alvenaria estrutural? Sim. Sim. De vedação? Claro, olha aí. Tem Em cima ali, né? viga. A estrutura toda de concreto, ó. A alvenaria está aqui só fechando o pano, né? Então é uma alvenaria de vedação, tá? Olha aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Essa aqui é uma alvenaria de vedação, uma alvenaria estrutural. Rafael Macedo. Cadê o Rafael Macedo? Tá aí o Rafael Macedo? Opa, tô aqui. E aí? Essa alvenaria aí é o quê? Essa daí é estrutural? Claro que é estrutural, né? E o que te leva a dizer que essa aí é estrutural? Tá vendo estrutura aí? Tem pilar, tem viga aí. Se tem, os pilares são os reforços, estão dentro da alvenaria, que a gente faz um reforço na alvenaria estrutural, né? Vertical. E se tem viga aí, tá dentro da calha, tá dentro do J, ali nesse vermelho aí tem até uma partezinha ali que parece até que é um concretinho derramando ali, né? Que eu acho que é aqui, ó, aqui eu acho que é uma viga, ó. Então aqui eles colocaram um bloco J, deve estar segurando a laje ali e tem o reforço aqui com uma treliça, né? Então assim, mas a estrutura é da alvenaria. Eu não estou vendo pilar, não estou vendo viga aí, né? Então é uma alvenaria estrutural. E essa aqui? Que diabo de alvenaria é essa aqui? O Dumer, Rafael Dumer, tá muito quieto. Que alvenaria é essa aí, Rafa? Isso aí é alvenaria estrutural ou é alvenaria de vedação? Essa É uma casa daí acho que é térrea. de estrutural. Eu também acho. Eu acho que é estrutural. Eu também acho que é estrutural, né? Então, assim, essa é uma alvenaria. Eu coloquei a propósito essa imagem para discutir o seguinte: essa é uma alvenaria absolutamente tradicional. Provavelmente essa casinha aí é uma casinha térrea. Não tem por que ter pilar, ter reforço e nada. Tem gente que enche de pilar a casa, mas assim, a mínima necessidade, ainda mais uma parede de tijolo maciço como essa aí, né? Aqui dá para ver até a cabeceirinha dos tijolos daquela parede que vai para lá para fazer o banheiro, eu acho, sei lá, o que é aquele compartimento ali, ó. O cara fez a amarração. Aqui em cima dessa parede, essa porta aqui é uma porta de 60, ó, eu acho que aquilo ali é um banheiro mesmo. O camarada nem fez verga aqui, né? Reforçou aqui com umas barrinhas de ferro, fez um taipá, que é uma coisa que eu acho pavorosa, não gosto. Mas é metido essa construção aqui, tem uma janela de canto, uma viguinha aqui, né? Eu, 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 eu colocaria até um apoio maior aqui nessa viga, né, tia? Porque viga de canto é uma coisa. Mas, enfim. Eu também diria que essa alvenaria é uma alvenaria estrutural, tá? Mas por quê? Pelo conceito de alvenaria estrutural, que é o seguinte, que é quando ela está segurando o que está em cima. Mas a gente tem que entender que existe uma técnica construtiva de alvenaria estrutural, que evidentemente tem o conceito de que está segurando o que está em cima, por isso eu não posso tirar nem modificar, mas ela é feita com bloco estrutural, com argamassa estrutural. A primeira fiada é assentada com uma argamassa mais rígida, porque o bloco é pesado. Se eu usar argamassa estrutural, que é bem fluida, eu não vou conseguir deixar no nível a primeira fiada, porque a primeira fiada a gente tem que trabalhar sempre assim, deixar no nível. Então, eu marco toda a minha planta na primeira fiada
cuido do nível, então se baixou um pouquinho a viga ali, se baixou um pouquinho a laje, se eu estiver trabalhando em cima de uma plataforma, né, num outro andar, a primeira fiada é o momento de nivelar. Então eu marco onde vai ter parede e eu nivelo, né? E às vezes eu preciso botar uma camada um pouquinho maior de massa, de argamassa, né? Para poder deixar no nível. Sei lá, aqui uma escora tem abaixado um pouquinho e tal. Então a gente acaba utilizando uma argamassa mais rígida na primeira fiada, e não argamassa industrializada estrutural, que existe para alvenaria estrutural, que tem uma resistência maior, né? Então, assim, se eu faço, né, um sobrado, como eu já fiz, e eu não boto pilar, né, eu dimensiono tudo direitinho, calculo tudo, né, e a minha alvenaria, ela fica estrutural. Digo, olha, essa alvenaria aqui está segurando o pavimento em cima. Eu já fiz 3 pavimentos sem um pilar, lá em Rio Grande, né? E só com parede em cima de parede, tá? E com tijolo comum. Não era bloco estrutural. Não fizemos com argamassa estrutural. A gente tem que entender que isso é possível. E que a alvenaria, ela é estrutural, mesmo sendo feita com tijolo comum, né? Vai da concepção do projeto, certo? Agora, é óbvio que se eu vou fazer um edifício, né, eu posso fazer um edifício, né? Sei lá, 12, 17 pavimentos, 20 pavimentos, 22 pavimentos, todo ele com alvenaria estrutural. Daí eu não vou fazer com tijolinho comum, porque a resistência do tijolo comum ela é limitada, tá? Aí eu vou comprar o bloco estrutural, vou comprar argamassa estrutural, né? E vou obedecer o detalhamento e a norma da alvenaria estrutural, né? Então, assim, a alvenaria, ela pode ser estrutural com tijolo furado? Pode, depende da concepção do projeto, tá? Mas existe uma norma que é a norma de alvenaria estrutural. Aí, essa norma não considera alvenaria estrutural com tijolo furado. Ela considera procedimento de alvenaria estrutural com bloco estrutural, com argamassa estrutural, tudo bonitinho. Certo? Vocês entenderam isso? Eduardo, entendeu isso? Eduarda Souza. Eduarda foi jantar. Denise, entendeu? Professor, Sim. a cinta de amarração ela é sempre necessária ou depende? Se Não, tem muitas, Bianca, tem muitas edificações, muitas casas nessa cidade que não tem cinta de amarração, tá? O meu pai mora numa casinha lá na colônia que a cinta de amarração é com tora de eucalipto, tá? E aí o seguinte, aterraram muito mal essas construções assim vernaculares na colônia e, e aí eu vou tirar uma foto das rachaduras que tem, vou trazer para vocês, tá? Tem uma rachadura assim da parede que divide o quarto para a cozinha. Tchê, tem uma rachadura na parede que divide o quarto para a cozinha, que assim, dá para passar uma linguiça da cozinha para dentro do quarto pela rachadura, tá? De tão grande que tá, separou em 2. Mas tem uma cinta com toque de eucalipto. Tchê, tá? Vem cá. Vem cá, meu pai. Vem. Tá. Então, o que acontece? Olha aqui. Te respondendo, a cinta de amarração não é obrigatória, tá? Mas ela é um elemento construtivo fundamental para a estabilidade da edificação, tá? Porque se a gente tiver um probleminha na fundação de recalque e a viga de fundação não segurar, recalque é quando cede um pouquinho o solo e o elemento de fundação lá ele vai junto, né? Por que existe a viga de fundação? Porque daí a viga bem dimensionada ela vai suportar um pouco esse recalque, né? Mas pode não suportar, entende? E aí, se não suportar e a viga de fundação ceder, digamos que tenha cedido demais, parte das paredes vão descer e vai rachar e vai separar mesmo, né? E aí, se eu não tiver uma cinta de amarração, Bianca, o que vai acontecer? Vai me separar o telhado, entendeu? Daqui a pouco me separa o telhado. E aí, como é que eu faço? Entende?
Então, tem uma outra função também a cinta de amarração, não considerando esses recalques e esses movimentos de solo, que é o seguinte: o elemento que a gente faz para conceber uma cobertura, um telhado, a gente chama de treliça, né? A tesoura. A tesoura, ela tensiona e joga toda a carga da cobertura nas pontas, tá? Nas pontas. Então, o que que acontece? Eu tenho um triângulo, que é a minha tesoura, né? E aí tá todo o peso, todo o fluxo de carga, né? Joga o peso do telhado para as pontas da treliça, que é justamente a treliça, a tesoura está em cima das paredes, né? Então, por exemplo, aquela parte de baixo da treliça, do telhado, ela está absolutamente tracionada. E ela está ali também com uma função de tirante, para não deixar as pontas da treliça fazerem isso, né? Então, tu repara, tu fazer uma parede comum de alvenaria, não colocar cinta, né? E botar tesoura no telhado. E ainda botar um telhado pesadão, com uma telha cerâmica. Ah, é certo que as tuas paredes, elas vão começar a tensionar nesse sentido aqui, ó. A parede, ela vai estar o tempo inteiro tensionada, querendo abrir, né? Aí tensiona as amarrações, entende? Tensiona nas esquadrias, as esquadrias, elas ficam tensionadas, elas já não funcionam direito, tá entendendo? E daqui a pouco racha mesmo, não consegue segurar. Então, a cinta de amarração, assim, não é que se não fizer você preso, não. Pode ter certeza que muitas casas aqui em Pelotas não têm cinta de amarração, mas é um elemento fundamental, fundamental para segurar essas tensões que são formadas com o desenho do telhado, tá? Vamos seguir aqui. Então, Oi. Professor, por que o bloco o tijolo maciço não é considerado um bloco? Não, na nossa nomenclatura, aqui, isso é uma coisa muito da nossa região, tá? Por exemplo, se tu for ler esse livro aqui, A Técnica de Edificar, tu, por exemplo, vai ler Marcação de Obra aqui. Esse autor, ele é paulista, ele é professor da USP, São Paulo. Ele chama o gabarito, que a gente chama de gabarito aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele chama de tabeira, né? Ninguém chama de tabeira a estrutura de madeira que a gente faz nas obras aqui em Pelotas e na região para marcar a obra. Todo mundo chama de gabarito. Só que gabarito é uma expressão que não aparece nesse livro. Ele chama de tabeira. Então, assim, às vezes, o mesmo elemento, a mesma coisa, mas lá numa outra região tem um outro nome. É só por isso, entende? Então, assim, aqui a gente chama de bloco aqueles elementos que a gente utiliza para fazer alvenaria que são maiores, por exemplo, os blocos estruturais. Mas aqueles elementos que a gente utiliza para fazer alvenaria tradicional, mesmo ela tendo na concepção um pouquinho de estrutural, como é o caso daquela construção ali última que a gente viu no slide que eu te perguntei, a gente chama de tijolo, a gente não chama de bloco, tá? Mas assim, eu já estou vendo que por influência da bibliografia, muita gente já tem chamado, eu já tenho visto, eu tenho percebido isso. Muita gente chama o tijolo maciço de bloquinho, né? Ou o tijolo furado de bloquinho, já estão chamando, né? Mas assim, é só uma mania de nomenclatura, só isso, tá? Então assim, quando tu vai pegar um cara, um documentário, estou falando de construção civil, e o camarada se refere aos blocos da alvenaria, ele pode estar se referindo ao bloco estrutural, a um tijolo de 9, de 12, sei lá de quantos furos, ou também a um tijolo maciço, né? Esses tempos eu vi um vídeo de uma churrasqueira, de uma lareira, no YouTube, e o cara falando, se referindo ao laminado, com o qual ele fez aquela churrasqueira com fogão, a lenha, né, e o forno ali junto, como bloquinho refratário, entende? Então vai na nomenclatura, tá? Mas é só isso, é só nomenclatura, tá bem? Então, seguindo aqui, todo mundo entendeu essa questão da concepção da alvenaria, que ela pode ser feita com tijolo comum nosso e ela ter características de alvenaria estrutural. Todo mundo entendeu isso, né? Mas que daí não vai ser aquela alvenaria com bloco estrutural, que tem que ter afiada ímpar, afiada par e tudo mais. Certo? Muito bem. Execução das alvenarias. Importante, tá?
deve seguir rigorosamente as indicações de projeto, traços de argamassa, vãos e demais detalhes que venham a fazer parte. Entende-se por fiadas de uma alvenaria, camadas de tijolos ou blocos assentados em linha. Então, eu tive um colega no IF, o Fofo, engenheiro, agora ele não está mais, é um cara muito querido, mora ali perto da Praça Liberdade, ali, indo para o Areal, quando chega na Baronesa, ao invés de descer a São Francisco, pega aquela rua que vai mais tortinha, assim, ali para dentro. Ele construiu a casa dele, muito bonita a casa, e o Fofo é um querido, assim. E aí o Fofo me dizia o seguinte: eu tô apavorado, chegaram lá chegou lá na construtora os caras lá da engenharia, querendo trabalhar comigo. Ele fala e faz assim: mas, ó, B, tchê, os caras não sabem, não sabem o que é alinhamento, o que é prumo, os caras não sabem. E aí, conversando com o Fofo, ele diz assim, e é fácil, eu digo para os meus alunos, e aí depois eu passei a dizer para os meus alunos também, porque ele tem toda a razão. Fazer alvenaria, tu tem que dominar algumas coisinhas básicas. Tem que saber o que é prumo, tem que saber o que é nível, tem que saber o que é alinhamento esquadro. Ponto. Não precisa saber mais nada. Entende? Meu camarada, e aí se tu parar para pensar, e o Fofo diz isso, e eu concordo, se tu parar para pensar, tu constrói o que tu quiser nesse país. Tu constrói o que tu quiser, sabendo prumo, alinhamento, nível e esquadro. Entendeu? A não saber a diferença dessas 4 coisinhas básicas, tem que fechar os cadernos, né? Tem que saber, tá? Então, qual é a diferença disso? E aí é fundamental, e aí quando a gente tem aula de prática, a gente vê muito isso, né? O prumo. O prumo é aquilo, quando o elemento construtivo, ele está absolutamente na vertical, ele está no prumo, né? Quando o elemento construtivo tiver, né, o afaste do elemento absolutamente na horizontal, ele está no nível, não é verdade? Esquadro, eu tenho um ângulo reto no encontro de 2 elementos construtivos, né? Pode ser o encontro de 2 paredes, por exemplo, da parede com piso, né? Eu tenho esquadro, né? E o alinhamento, fundamental para fazer alvenaria, né? Para alinhar as próprias paredes de uma construção, o alinhamento é fundamental, né? Se não tem alinhamento, então assim, a alvenaria é uma barbada executar uma alvenaria. Eu faço primeiro os cantos, a gente já vai ver, no prumo, né? E cuidando da amarração. Feitos os cantos no prumo, com a amarração certinha, é só eu correr a linha para ter o alinhamento e preencher aquele espaço que fica entre os cantos, né? Só isso, certo? E aí o que acontece? O pedreiro experiente, a primeira fiada ele vai nivelar, ele larga no nível. Mas quando o camarada não é experiente, na hora de pegar a colher, ele pega um pouquinho mais de massa uma hora, pega um pouquinho menos de massa outra hora, né? Mas quando o camarada é experiente, o camarada ele nem se preocupa em ficar conferindo o nível, entende? Ele faz a primeira nivelada, faz os cantos, estica as linhas e vem subindo com a alvenaria. Quando chega no peitoril da janela, que uma alvenaria com tijolo furado deitado vai ser a nona, né? Porque tem mais ou menos 10 de altura com assentamento, ele vai com a mangueira e bate o nível, confere o nível e faz aquela fiada absolutamente no nível, porque aquela fiada vai receber uma pedra, que é a pingadeira da janela, vai ter a parte de baixo da janela, né? Mas então ele nivela a primeira, nivela a fiada que vai receber a pedra de peitoril das janelas, nivela a fiada que vai receber a viga verga das janelas e das portas, ou os taipás das portas, né? Porque vai receber esquadrilha, não quer que fique torto aquilo. E depois ele nivela a última, que vai receber a viga, tá? Para não ter problema com o carpinteiro, porque senão o carpinteiro abre uma bocona desse tamanho. Chega para fazer a forma e está tudo fora de nível, ele vai ter que nivelar na viga. Então a viga vai ter uma parte que vai ser mais alta do que outra, porque ele nivela por cima a viga, né? Só que daí o carpinteiro abre um bocão desse tamanho, entendeu? E aí ele já nivela a última fiada. Mas então, assim, tem os pedreiros menos experientes, eles botam uma régua graduada em cada canto e eles trazem todas as fiadas no nível. Precisa ser menos experiente, pode ser o cara experiente e inteligente também. Ele não vai precisar bater nível nessa fiada do peitoril, na fiada da verga e na fiada do respaldo da viga, né? Mas o experiente vai embora,
tá? E não dá para não se preocupa com isso. Mas então, tem que saber a diferença de pluma, a diferença de nível, alinhamento e esquadro. Sabendo isso, constrói o que quiser, tá? Juntas de assentamento, né? Como é que é a espessura da junta? A gente trabalha de 1 a 2 centímetros, né? E isso vale também para a alvenaria estrutural. Então, assim, na aula de prática eu sempre digo, a junta é um dedo, tá? É um dedo. Né? Ficou maior do que um dedo, tem junta demais, né? Tem junta demais. O que está programado ali é 1 a 2 centímetros, tá? E como é que faz a junta, né? Isso aqui são possibilidades de junta, ó, mas tem muita junta aqui que é decorativa, tá? Essa junta aqui, ó, que é a junta amarrada, que é a junta correta para se levantar um elemento construtivo com alvenaria. Por que que eu não faço a junta no prumo, né? Porque não tem amarração. Então, qualquer tensãozinha que tiver nesse pano de parede, seja ela estrutural ou de vedação, vai rachar e vai separar com muito mais facilidade. Se eu faço essa amarração amarrada aqui, ó, intercalando, né, a amarração, é assim que tem que fazer, sempre. Tem que amarrar sempre, porque daí chega uma tensãozinha aqui, ó, o fato de estar amarrado é uma trama, vai deixar ela muito mais resistente, tá? Então, a junta correta é essa aqui, a amarrada. A fazer coisas decorativas, tu pode fazer o que tu quiser, tá? E qual é o traço padrão da argamassa para levantar uma parede? 1, 2, 8. Vocês já estudaram argamassa em materiais de construção? Hein? Já estudaram? Então, vocês sabem que o traço padrão para levantar uma parede, o traço de argamassa padrão é 1, 2, 8, né? Eu tenho 1 decimento, 2 de cal hidratado e 8 de areia média, né? Para levantar uma parede com alvenaria, é areia média que a gente usa. Esse é o traço padrão, tá? Mas se o cliente for chato, ficar enchendo o saco e quiser uma argamassa... Ah, tá. Era para ser nesse semestre, na verdade. Mas, enfim, se o cliente for chato, né, e quiser uma argamassa mais forte, dá para fazer uma argamassa mais forte do que 128? Quem é que me responde isso? A argamassa não teria que ser compatível com um bloco, tijolo, ou não? Ué, como assim? A resistência do tijolo. Tipo, a massa não pode ser tão mais forte quanto a resistência do tijolo. Não tem alguma coisa assim? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo o teu raciocínio, mas não é assim que funciona, tá? Como é que funciona? Tu tem a argamassa normatizada. Tu tem argamassa normatizada para levantar a parede de alvenaria, independente do tipo de tijolo. Tu vai usar o maciço ou furado, tá? Existe no mercado e a norma específica de alvenaria estrutural, né? Te coloca uma resistência maior para aquela argamassa. Mas aí a gente compra argamassa industrializada e estrutural, que ela tem uma resistência maior para fazer alvenaria estrutural. Aquela alvenaria estrutural com bloco cerâmico estrutural, tá? A alvenaria com o tijolo maciço, tijolo furado, a argamassa está normatizada. O traço padrão é 1, 2, 8. 1 decimento, 2 de cal e 8 de areia média. E esse traço padrão, tá, também é um traço padrão para fazer o emboço, que é a camada mais espessa do revestimento argamassado, né, que os pedreiros chamam de reboco. Também é 1, 2, 8. 1 decimento, 2 de cal e 8 de areia. Só que para o emboço, a areia, embora a norma recomende também a areia média, a gente tem um problema na nossa região aqui com areia, que as areias médias estão vindo com uma granulometria muito, muito grande. E fica praticamente impossível de rebocar com areia média. Então, os pedreiros têm pedido e a gente tem comprado areia fina para fazer o emboço, tá? Mas é o mesmo traço. Então, assim, é 1 decimento, 2 de cal hidratado e 8 de areia. Quiser comprar cal virgem e queimar na obra? Pode, aí faz a pasta, tá? Só que assim, embora ainda tenha gente que prefere trabalhar com pasta de cal, não é muito comum, tá? Mas ainda tem gente. E aqui, quem gosta ainda de trabalhar com pasta de cal, prefere usar pasta de cal só para fazer argamassa fina, que é a última camada.
que é o reboco pela norma, e que o pedreiro chama de massa fina, né? Mas se quiser usar pasta, comprar cal virgem e queimar na obra, né? Pode. Aí tu usa a mesma coisa, 1 de cimento, 2 de cal, só que ao invés de usar o cal em pó hidratado, tu usa 2 de pasta de cal, né? E o mesmo recipiente tu vai medir as 8 porções de areia. Então, o mesmo recipiente, 1 porção de cimento, 2 porções de cal hidratado e 8 porções de areia. Faz argamassa. Vai ficar muito bom. Escreve o que eu estou te dizendo. Vai ficar bom. Vai ficar resistente, vai ficar bem feito. Mas, fala, Rafael. Hein, professor? E aquele cimento que compra agora pronto, é tão bom como fazer na obra mesmo? Não, o que acontece? Massa, no caso. A argamassa, tu está falando argamassa industrializada. Pois então, o que acontece? Isso, aquela que vem no pacotinho, que é só misturar água e deu. Isso. Tem argamassa industrializada. Assim como a gente compra argamassa pronta, né? Argamassa industrializada que vem no pacotinho para assentar cerâmica, que o pessoal chama de cimento cola, mas cimento cola é marca. Tem uma argamassa industrializada específica para assentar cerâmica. Aí tem a de porcelanato, né? Também tem argamassa industrializada que já vem pronta no saquinho, que é estrutural, com a resistência específica para alvenaria estrutural. E tu encontra argamassa pronta, industrializada, para levantar parede, para rebocar e tal. O que acontece? Elas vêm com uma granulometria muito fina, tá? E assim, como a gente lida ainda com desperdício muito grande, eu avalio, tá? Nas minhas obras, eu não utilizo argamassa industrializada para levantar a parede para fazer revestimento argamassado, tá? Uma coisa é importante, já falei para vocês, aquela coisa esbranquiçada, tá? Que o pedreiro chama de argamassa, aquilo não é argamassa. Aquilo é uma mistura pré-pronta de areia e cal. Só que o pedreiro ele chama aquilo de argamassa. E a argamassa, que é o cimento, a cal e a areia, o pedreiro chama de massa, tá? Ele não chama de argamassa. Só que assim, nós somos técnicos de edificações, a gente tem que falar as coisas conforme a norma, né? Então, quando o pedreiro falar em argamassa, saibam que ele está se referindo àquela mistura pré-pronta de areia e cal, tá? E quando ele se referir à massa, ele está se referindo à argamassa, que é cimento, cal e areia, tá bem? Por que a gente recomenda não usar aquela mistura pré-pronta de areia e cal, que o pedreiro chama de argamassa, mas é só uma mistura pré-pronta de areia e cal? Porque a gente não sabe qual é o traço que tem ali, tá? A gente não sabe, nem a pessoa que mistura aquilo naquelas engenhocas vai saber te dizer, tá? O camarada vai botando areia ali, vai jogando cal de pá, né? E aquele negócio vai virando, vai pingando, e é cavalo em cima, cachorro em cima. De manhã ela faz uma mistura, de tarde ela faz outra, com outra proporção, entende? Então não dá para usar aquilo. E aí eu vou reforçar isso. Porque o que acontece? O traço padrão para levantar uma alvenaria é 1, 2, 8. O mesmo recipiente, 1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia. Mistura, bonitinho, bota a primeira areia na betoneira, deixa ela molhadinha um pouquinho. Depois que molhou um pouquinho a areia, bota os aglomerantes e vai molhando aos poucos, botando água assim por baixo da betoneira, até ela desgrudar no fundo, né? Tambor da betoneira naquele nível legal que a gente costuma utilizar lá no curso. Ela vai ficar boa, vai ficar jóia, vai trabalhar. O que acontece? Essa argamassa, se eu quiser deixar ela mais forte, eu tenho como, tá? E o que eu faço? Eu aumento a quantidade de aglomerante nessa argamassa, né? Aglomerante é cimento e cal. E como é que eu aumento a quantidade de aglomerante para ela ficar mais forte? Diminuindo a quantidade de areia. Entendeu, Rafael? Então, se o padrão é 128 e eu quero ela mais forte, portanto, eu quero aumentar a quantidade de aglomerante, eu posso diminuir até 6 a quantidade de areia. Entende? Só que 126 é o meu limite da argamassa forte. Se eu quiser uma argamassa mais fraquinha, preciso fazer render mais o cimento e o cal, não tem problema. Diminui a quantidade de aglomerante. Como? Aumentando a quantidade de areia. Aí, por norma, a gente pode ir até 1,210, certo? Mas mais do que isso, 1,211 já vai estar fora de norma. Sabe o que vai acontecer com o reboco, por exemplo, feito com traço 1,211 ou 1,212?
depois dele pronto, tu vai com o dedo assim, ó, tu faz um buraco no reboco com o dedo. E se for uma argamassa mais forte do que 126, digamos que eu erre na hora da dosagem e fique 125 ou 125,5. Sabe o que vai acontecer quando essa argamassa secar? Ela vai encher de fissura, vai craquelar toda. Aí depois o pintor abre um bocão imenso, porque olha o trabalho que o camarada vai ter que ter para regularizar essa superfície toda, entende? Então, não pode. E aí, por que a gente reforça e pede para vocês não comprarem aquela mistura pré-pronta de areia e cal? Porque nem a pessoa que faz aquela mistura sabe, né? Nem a pessoa que o Denner está dizendo, claro que dá, né? Nem a pessoa que mistura aquela areia com cal sabe a quantidade. Aí o pedreiro, ele compra aquela coisa e aí ele gosta muito do tal do traço 6:1, ele diz. O que é o traço 6:1? Ele bota 6 porções daquela areia misturada com cal para 1 de cimento. Ele está fazendo 1,26 sem saber. Só que 1,26 é o limite da argamassa forte. Muito comum, ele vai errar a dosagem. E ele vai fazer muito a argamassa, muito mais forte do que a norma recomenda. Eu imaginei que o Denner fosse pintor pelo que ele falou. E aí o que acontece? A argamassa vai secar, pá, e vai craquelar toda. Vai craquelar toda. Toda. Então, assim, a argamassa, quando seca, ela já fissura. É normal que isso aconteça. Mas é aquelas fissuras que a gente percebe só quando a gente dá a primeira demão lá, a primeira camada, que é o selador. Aí a gente vê aquelas fissuras. Ó, quando essa argamassa fica muito forte, que a gente dosou ela errada, e tem menos de 6 para a proporção de 1, 2 de aglomerante, essa fissura, ela já evolui para uma pequena trinquinha, já separa mesmo, craquela. E aí o pintor depois abre um bocão desgraçado, porque sabe que massa corrida não dá para tratar com aquelas coisas craqueladas. Tem que fazer uma massa fina, tem que preencher aquilo com massa fina, tem que esperar secar, né? Dá mais trabalho para fazer o emassado depois, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui para a gente não... Então, o traço padrão é 128, eu posso deixar mais forte, posso deixar mais fraco, aumentando ou diminuindo a quantidade de areia. E a junta é sempre a junta amarrada, tá? Aqui tem um outro detalhe, que é o posicionamento dos tijolos, porque a forma como eu vou posicionar eles na fiada vai acabar acarretando a espessura da parede, né? Então, assim, eu coloquei aqui duas possibilidades. Se o tijolo está em pé, né, mas ele está em pé ao comprido, assim, ó, tem autores que vão falar sempre assim, uma vez e meia, tá? Uma vez ou uma vez e meia. Ou meia vez. Ele considera a superfície do tijolo que está contribuindo para a espessura da parede, né? Então, assim, meia vez, a gente diz que é cutelo, ó, né? Mas vocês vão encontrar na bibliografia alguns autores falarem meia vez. Uma vez, tá? Também chamam de parede dobrada, tá? Por quê? Porque são 2 meia vezes, ó. Então tem pedreiro que chama assim de parede dobrada, tá? Vocês estão vendo eu sinalizar com o mouse aí, Robson? Sim, dá para ver. Tá, beleza. Tá? Mas assim, ó, essa possibilidade aqui que chamam de uma vez deitado, né? Que os pedreiros também chamam de parede dobrada, vocês também vão encontrar o nome de afrontal, certo? E aí, assim, ó, ele ao comprido, ó, tá? Chama aqui uma vez também, ao comprido, né? Uma vez, só que aqui o nome é atição. E aí tu tem as possibilidades, ó, uma vez e meia, quando tu faz a parede mais espessa, né? Aqui também é uma vez e meia, tá? E lá tem meia vez também, só que ele é o maciço afrontal, também é meia vez, tá? Mas, enfim, tu tem a cutelo, que a gente usa muito, assim, cutelo em pé, né? Ou a frontal, o furado, deitado. O furado, a tição, nessa posição aqui, a gente não usa porque fica os furinhos, é impossível de rebocar. Tu reboca de um lado, no outro lado tu vai rebocar, a argamassa vem toda na tua cara, né? Claro, porque faz pressão ali, muito difícil de rebocar. E o tijolo, e a parede assim com tijolo maciço a tição, com o tijolo maciço, com as dimensões que a gente sempre encontrou aqui na região,
a gente fazia antigamente as paredes externas, né, com ele atição, e as paredes internas com ele afrontal, assim, maciço, tá? Se tu vai fazer todas as paredes com ele afrontal deitado, tu consegue amarrar, mas se tu for fazer as externas com ele deitado, furado, e internas a cutelo, tu não consegue amarrar, tá? Com eles, aí tu tem que amarrar com pilaretezinho de concreto, porque tu não tem como encostar, não encaixa as fiadas, né? Mas, enfim, o que é importante da gente saber? Da gente saber dizer quando é cutelo, quando é frontal ou quando é atição, saber relacionar quando o autor falar meia vez é cutelo, uma vez é frontal e ou tição, e quando ele é mais a parede mais espessa, uma vez e meia, tá? E saber que a espessura da parede vai depender da forma como eu posicionar esses tijolos no alinhamento da fiada, tá? Entenderam isso? Entenderam isso? Já estamos quase terminando, tá? Mas assim, quase terminando mesmo. Vou parar de falar lorota aqui, para a gente não entrar madrugada. Locação das paredes, né? Então, a gente sempre vai fazer as primeiras fiadas. Aqui a gente tem exemplo de alguns blocos de alvenaria estrutural, né? Não sei se estão sendo utilizados de fato para alvenaria estrutural, pode ser que estejam sendo utilizados para alvenaria de vedação, se essa estrutura de concreto for independente, mas a gente sempre faz a primeira fiada para marcar onde tem parede, marca-se onde tem porta, né? E sempre cuidando do alinhamento, né? O alinhamento e o nível. Então aqui a gente consegue ver os barbantes que são esticados lá do gabarito, tu tem exatamente onde está saindo aqui a quina, né? E aí tu faz primeiro as pontas para garantir que isso vai ficar no nível, e aí depois tu preenche os espaços, né? Mas sempre a primeira fiada a gente faz completinha no nível para marcar, que é a fiada de marcação, né? E aqui eu realço a questão do nível de bolha, a questão de saber o nível, de saber prumo, saber diferenciar essas coisas, né? Então, procedimento executivo, né? Já falei, mas vamos passar rapidinho aqui no slide. Nivelada a base de assentamento, né? Fixados os ferros nas estruturas, quando for o caso, porque se eu tenho uma estrutura de concreto, eu tenho que chumbar uns ferros no concreto e deixar esses ferros onde vai ser a minha junta de assentamento em algumas fiadas, que é para poder fazer a amarração com o pilar, né? Senão dá trinca, eu não faço amarração, tá? Tem-se o início da execução ou levantamento alvenaria. O procedimento é simples. Primeiro, assentamento dos elementos nas extremidades, que são esses aqui que estão vermelhinhos, ó, né? Aí a gente levanta esses elementos bem no prumo, né? Bem no prumo. Depois da gente levantar esses elementos bem no prumo, a gente estica a linha de quina a quina, de lado a lado, e essa linha vai orientar a fazer esse preenchimento aqui no miolo. Aí eu não preciso mais conferir prumo. Eu confiro o prumo nas pontas, tá? Essas pontas, tem gente que chama de jacaré, tem gente que chama de peito de pomba, tem gente que chama de tudo quanto é jeito esse negócio aí, tá? Não tem um nome específico, assim. Aqui no material eu coloco prumada guia, né? E são as extremidades que tu vai levantar no prumo, bonitinho, com todo cuidado, sem preguiça de conferir o prumo. A gente pensa assim, tô olhando aqui, não precisa conferir o prumo, eu confiro na próxima fiada. Aí tu vai bater na próxima fiada o prumo e aquela fiada que tu achava que estava bem no prumo, tu colocou para fora. Aí tem que puxar mais para cá. Aí fica uma parede toda dançando, assim, né? Um troço meio feio. Então, tem que conferir o prumo, bate o prumo, sem preguiça, sempre tem que bater, faz as extremidades aprumadinhas, bonitinhas, depois de fazer esses cantos aprumadinhos, joga a linha, né, e preenche. Uma outra maneira que tem de fazer isso é colocar uma régua graduada nas duas pontas, porque daí tu faz a marcação dessa aqui, ó, no nível com a marcação dessa. E aí tu vem trazendo a linha de marcação a marcação. Bom, se tu usa essas regras graduadas, e aí tem um equipamento que a gente chama de escantilhão, tem uns bem assim balaqueiros, né, que tu monta, desmonta, tem tripé, né, tem construtor aí que tem um monte de escantilhão. Então, claro, faz um condomínio grande, terminou uma laje, vai começar a alvenaria, marca a primeira, marcou a primeira no nível, monta os escantilhões nas pontas, né? Joga a linha e começa aquela tropa a levantar a parede. Rapidinho tu fez as paredes tudo com escantilhão, né? E aí o escantilhão tu não precisa ter aquele problema de
bater nível e garantir o nível da fiada embaixo da janela, em cima da janela, né? Porque com escantilhão ou a régua graduada, essa aqui, ó, tu já vai levar todas as fiadas no nívelzinho, tá bem? Eu diria que essa técnica aqui é uma técnica, assim, de pedreirão, né? E essa técnica aqui dos escantilhões é uma técnica de técnico em edificações, né? Mas, assim, a técnica de pedreirão funciona bem, tá? Funciona bem. Agora, quando eu voltei a dar aula na edificação, o professor Jorge me disse assim, na edificações, ô Bernardo, faz assim, ó, pega uma reguinha, faz uma graduação, bota aqui, bota lá. Eu digo, não, Jorge, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a técnica do pedreirão mesmo, com os cantos aprumados, depois a linha e vamos embora. Tá certo, tá bem? Terceiro, no processo de execução, segue-se então assentando as demais fiadas, respeitando as alturas de cada fiada, marcadas no elemento estrutural na régua graduada, se tu for usar o escantilhão, né? Se a marcação das fiadas estão niveladas, o nivelamento é automático, né? Aquele que a gente viu agora há pouco. Mesmo assim, é importante a conferência do nível a cada, pelo menos, 3 ou 4 fiadas assentadas, para garantir que não tem erro ali na graduação da régua, né? Aqui, tradicionalmente, as ferramentas que a gente precisa utilizar, né? O nível de bolha para marcar os níveis nas pontas, estica as linhas, garante que aquele alinhamento vai estar nivelado, né? Ou perfeitamente na horizontal. O nosso prumo de cada dia, que é essa coisa aqui absolutamente tecnológica, né? Com um negócio de madeira aqui em cima, um fio e um peso lá embaixo. Mas assim, do centro para cá tem a mesma dimensão do centro para cá. Ponto. Bate em cima, tem que bater embaixo. Não pode ficar nem forçando para um lado nem para outro, né? Embaixo. Se ficar forçando, tá fora do prumo. É assim a construção civil. É assim. Aí colher, fratache e a maceira. Não precisa mais nada. A betoneira velha de guerra, uma jerica para levar a argamassa e botar na maceira do pedreiro. Não precisa mais nada. Isso aqui, essas ferramentas aí, ó. O mais caro aqui, sabe o que é? A colher de pedreiro. E quanto é que deve ter uma colher de pedreiro? Robson que trabalha na Lorenzetti, que conhece a minha irmã. Quanto é Depende que dos custa valores. uma... para, Depende tu do não tamanho. sabe. Tu não sabe, tu tá nos Em enganando torno aí. de 22, 24 reais. 24 pila. É o mais caro. Uma maceira deve estar 16, né? Uma maceira é mais barata que a colher A de maceira pedreiro. tá caro a maceira. Tá caro? Ué, só na Tá caro. Lorenzetti, então. Só se for na Lorenzetti. Não, não tem PVC. É, tá bem. Pandemia. Olha aqui, ó, para a gente concluir, tá? Rapidinho, que já são 9h05, tá? É, alguns cuidados a serem tomados, tá bem? Esse material, ratificando aqui, já está lá no Moodle para vocês consultarem, tá? Alguns cuidados. Primeiro, as paredes apoiadas sobre vigas ou lajes contínuas devem ser levantadas simultaneamente em todos os vãos, né? Não sendo aconselháveis diferenças de altura superiores a 1 metro entre vãos. Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície grande, uma estrutura grande, tem uma tropa trabalhando, se porventura um lado lá uma tropa avançar mais do que o outro, né, é bom cuidar que não fique nunca 1 metro a mais do que esse lado aqui, porque isso pode complicar um pouquinho uma estrutura recém-concretada, tá? Então, levem junto isso, para a gente não ter não potencializar uma tensão nessa estrutura recém-concretada, né? Segundo, ao lado da parede a ser erguida, o chão deve estar sempre bem limpo ou recoberto com uma lona plástica para aproveitar as argamassas que caem. Porque, claro, o camarada ele bota a argamassa na fiada, né? Deixa ela assim com uma seção triangular, e aí bota a argamassa na cabeceira do tijolo, assenta, a linha está ali, aí ele bate, né? Para o tijolo ficar bem bonitinho, alinhado com a linha, né? Mas quando ele bate, ele já cuida que a junta e tal. Quando ele bateu, a argamassa que ele tinha colocado para assentar o tijolo, ela borrifa. Quando ela borrifa, ela faz uma bochecha dos dois lados. Se a argamassa foi feita no traço bonitinho, 2,8, até um certo ponto, essa bochecha ela vai segurar. Mas se ele colocou muita argamassa para assentar o tijolo, essa bochecha vai ficar muito gorda. E aí, essa argamassa vai cair. Então, assim, se o pedreiro é cuidadoso, ele consegue fazer o processo evitando que caia muito, mas sempre vai cair, mesmo que ele seja cuidadoso, né? E aí é desperdício de material,
Então, assim, uma lona ou até uma madeira que se coloque no outro lado, do lado que está trabalhando vai cair também, porque daí tu aproveita. Então, se tu pegar rápido essa argamassa e ela não tiver suja, se tu colocou uma lona, uma madeira, tu tem como colocar este novo na macieira e tratar rapidinho e aproveitar, tá? Mas se essa argamassa cair, por exemplo, no chão, na areia, cair em cima do capim, sabe? E se mesmo que ela caia em cima de uma lona ou de uma madeira que tu tenhas colocado, se ela puxar ali e secar, a gente não aconselha utilizar, né? Porque daí o cimento já reagiu e aí já é uma porcaria. Aí não dá para usar, tá? Mas se for cuidadoso, pegar em seguida, tem como aproveitar sim. Aí a gente diminui o desperdício, né? Outro cuidado, a argamassa excedente das juntas será cuidadosamente raspada para não tirar o bloco. Assim, quando for raspar essa argamassa, evidente, não vai bater no tijolo que tu recém sentou, senão tu vai tirar ele do lugar. E o tijolo, ele tem que estar levemente umedecido, tá? Por quê? Porque daí quando ele vai assentar, o fato dele estar umedecido vai fazer com que ele não chupe a água da argamassa de assentamento, tá? Se ele chupar a água da argamassa de assentamento, o que vai acontecer? Aquela argamassa vai perder bastante a capacidade de estabelecer a cola entre os tijolos, né? E aí depois de um tempo tu vai ali, tu vai ver que aquilo está no lugar, mas ele não tá de fato assentado, não grudou, né? Então, tem uma vez, o cara é pedreiro, não sei o quê. Olhei, o cara botava argamassa assim em cima, e aí ele acomodava assim com a colher a argamassa. E aí vinha com tijolo e só botava em cima da argamassa. Claro, não desperdiçava nada, né? Porque não borrifava. Mas resultado, não está assentando. O tijolo vai estar todo solto, tá? Então, assim, tem que botar argamassa altinha aqui em cima, passa a colher dos dois lados, deixa assim um triângulo de argamassa, e aí tu assenta o tijolo umedecido e vai descendo ele, tá? Para até a linha. E aí tem que borrifar. Essa argamassa dos dois lados tem que borrifar. Por quê? Porque se não borrifar e não fizer bochecha, significa que tem muita parte embaixo do tijolo que está sem massa. Vocês estão entendendo isso? Então, assim, ele tem que apertar o tijolo na argamassa, a argamassa tem que borrifar, sabe? E o tijolo ele tem que estar umedecido. Se não fizer isso, não vai estar assentando, vai estar fazendo de conta, vai estar só empilhando um tijolo no outro, não vai estar colando, tá? Quinto, no caso de juntas frisadas, junta frisada é quando a gente limpa a junta. Alvenaria que eu vou deixar aparente, não vou rebocar. Então a gente faz um frisinho, né? Pode ser com preguinho, uma madeira, assentou bonitinho, demora ali esse autor pede aqui umas 2 horas depois. Aí tu vem e tu limpa. Então faz um tezinho assim, que é um friso. Aí tu pega assim, ó, e passa ali, isso aqui vai dentro da junta, toda ela fica com a mesma profundidade para dentro, assim, fica com um aspecto limpinho, fica bonitinho, tá? Mas essa argamassa que cai da limpeza do friso, claro, a gente não vai utilizar porque é 2 horas depois e também ela já curou, não deve ser utilizada, né? Sexto, no encontro com pilares, mais do que qualquer outra posição, são vitais a compactação e refluxo. Tá. Isso aqui ele está falando da argamassa, está no ponto para fazer o encontro com os pilares. E aí ele diz que se ficar, porventura, uma junta maior de 3 centímetros, ele recomenda fazer com concreto. Mas isso aqui é um detalhe que não, entende? E eu também nunca vi fazendo com concreto. Não tem porquê. Se tu vir trazendo as tuas fiadas no nível, não vai acontecer da tua junta ficar uma junta muito, muito grossa. Em nenhuma hipótese, os encunhamentos, que são os encunhamentos? Encunhamentos, quando eu tenho uma alvenaria de vedação, tá? Então eu comecei aqui embaixo e ela vai chegar ali, vai ficar embaixo de uma viga. Eu não levo a última fiada até encostar na viga. Eu deixo a última fiada distante aí, uns 25, 20 centímetros da viga. E aí, depois eu vou fazer uma fiada, que é uma fiada de encunhamento. Os tijolos que eu vou colocar, eles vão ser inclinadinhos, assim, ó, né? E aí eu vou assentar um do lado do outro inclinadinho. Por que a gente faz isso? É um reforço na última fiada, porque essa viga, mesmo sendo parte de uma estrutura, né, de um desenho estrutural, essa viga, ela vai ter uma flechinha. E aí, eu fazendo essa última fiada com encunhamento, eu auxilio a parede a segurar essa flecha, né?
Então, e eu consigo transmitir melhor também as cargas, a tensão que vai incidir dessa flecha, que é a barriga que a viga vai fazer, vai pressionar a parede. Eu fazendo essa fiada de encunhamento, eu consigo auxiliar a parede, eu, fiada de encunhamento, né, consigo auxiliar a parede a segurar melhor essa tensão, tá? Se eu não faço essa fiada de encunhamento, que é com os tijolos assim inclinadinhos, pode gerar fissura, trinca e tudo mais, tá? E encunhamento é uma coisa que a gente não faz na alvenaria estrutural, tá? A gente faz na alvenaria de vedação. A alvenaria estrutural não tem fiada de encunhamento, tá bem? Bueno, xingamentos, questões, questionamentos, xingamentos. A princípio, assim, vimos o que tínhamos que ver hoje sobre a alvenaria, e eu já deixei lá no Moodle uma atividade que é a atividade assíncrona da nossa aula de hoje, tá? É uma atividade muito tranquila, muito simples. Eu coloquei lá no exercício um link para vocês visitarem um site de uma empresa chamada Pauluzi. Essa empresa fica na região metropolitana do Rio Grande do Sul, eu nunca sei qual é a cidade, se é Alvorada, Viamão, mas é ali naquelas bandas. É uma empresa parceira do nosso curso. Vocês, quando forem fazer o microestágio, com certeza vão visitar a linha de produção da Pauluzi. Ela produz blocos de alvenaria estrutural, tá? Então, eu não dei muito destaque para dimensões de blocos em função disso, tá? Eu quero assim, então vocês vão visitar, eu coloquei o link lá, vão visitar o site, é um site bem completo, tá? Lá tem exemplo de projeto estrutural, tem exemplo de detalhamento de fiada par e ímpar, e tem todos os dados de todos os blocos da alvenaria estrutural. Então, eu estou pedindo que vocês façam um passo a passo hipotético, tá? Para determinada obra, mas não interessa, não precisa ter uma obra, né? Não precisa ter um projeto, é como se fosse um passo a passo para executar uma alvenaria estrutural de uma obra hipotética, tá? O que vale é o passo a passo. Então, primeiro passo, aí vocês vão fazer a recomendação do que tem que fazer. Segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Vocês entenderam isso? Aí eu peço ali para não esquecer que existe a fiada par, que existe a fiada ímpar, e aí considerem as coisas que nós conversamos aqui. Vocês viram que durante a aula eu falei bastante de alvenaria estrutural, já pensando que vocês vão recorrer a esse vídeo para fazer a atividade. Tá? Tá fácil, tá barbada, não deixem de fazer. Então, você já tem como acessar a tarefa pelo Moodle, certo? Semana que vem, a nossa aula vai ser dedicada para realizar essa tarefa. Então, quem não tiver feito, vem à aula semana que vem e realiza a tarefa com a minha orientação. Eu vou gerar o link, vou colocar no Moodle semana que vem para acompanhar vocês. Vou repetir aqui, quem quiser já fazer e já entregar, não tem problema, tá? Não precisa vir semana que vem, tá bem? Quem quiser, deixa para fazer na aula que vem. Não tem como se queixar, um monte de tarefa, um monte de coisa, não tem tempo. Não, tem o tempo da aula que vem para fazer. Vocês entenderam isso? Xingamentos? Sim. Sim? Xingamentos. Algum xingamento ou não? Pode me xingar, que meu cachorro ficou latindo no meio da aula. A aula que vem já é no sábado? Então, eu não sei. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver no Moodle. A gente tem como ver no Moodle, se já é no sábado. Olha aqui, ó. A gente tem o calendário aqui. Eu ainda tô... Estão vendo aí? Ó, eu tô no meu Moodle. Programação, isso aqui é o que eu postei da primeira aula. Calendário. Ó, estão vendo aí o calendário, Robson? Ó, a nossa próxima aula, hoje é dia 19, ó. Olha aqui, ó, 21, quinta-feira. Nós já temos aula no sábado. Nesse sábado nós temos aula. Então, é isso aí. Eu vou orientá-los, dia 21 eu vou orientá-los, tá? Agora, nesse sábado, eu vou orientar a fazer a tarefa. Muito bem vocês terem lembrado disso, tá? Porque dia 28 vai ser uma sexta-feira. Então, nesse sábado, dia 21, a gente tem aula, tá? Muito bem. E aí é o seguinte, então tá, a princípio é às 19h30. Eu vou estar à disposição de vocês às 19h30 para acompanhar a realização dessa tarefa. E aí depois, dia 26, a gente tem atividade, a gente tem aula analítico expositivo, né? Eu acho que é isso que está programado. Vamos ver aqui na programação, ó, o plano.
lado que está lá no Moodle, que eu coloquei para vocês. Olha aqui, ó, dia 12, ó, fizemos a recepção semana passada, hoje, alvenaria e vedações de estruturas, ó, 21 sábado, é isso aí mesmo. Eu vou auxiliar vocês a fazerem atividade agora sábado. E semana que vem a gente já tem uma aula de woodframe. É isso aí. É isso aí. Tá? É isso aí mesmo. Dúvidas? Dúvidas ou não dúvidas? Eu vou postar agora no Moodle o meu Whats para a gente fazer atendimento, tá? E aí, tranquilo, façam a tarefa. Eu vou estar aqui sábado às 19h30 para ajudar, tá? Quem achar que não precisa, não vem, todo mundo é adulto, todo mundo sabe se governa, tá bom? Dúvidas? Tudo certo? É isso? Então tá. Então vamos jantar, tá bom? Até sábado. Um abraço. Boa noite. Boa noite.